vou falar nesse vídeo sobre o que é constelação, o que é o trabalho da constelação, o que dá para ser tratado na constelação, o que é esse trabalho tão profundo que as pessoas falam, que dá para tratar qualquer coisa, o que acontece exatamente na constelação. Então a pessoa vem para a sessão da constelação e ela vai trazer um tema que é sobre algo da vida dela que não está bom, que nunca foi bom ou que não está bom no momento. Ela pode trazer uma questão do passado para constelar. Então, quando a gente vai constelar para tratar algo na vida da pessoa, pode ser qualquer coisa. Pode ser ansiedade, pode ser uma questão emocional, de raiva, de egoísmo, pode ser as crianças, né? Porque nós podemos olhar o que há no nível dos pais que está afetando o comportamento da criança, até na escola ou o que quer que seja. Então, na constelação, nós podemos tratar qualquer coisa da sua vida que não vai bem. Então, a pessoa traz o seu tema para ser constelado e nós abrimos o trabalho. Quando a gente diz assim, que nós abrimos o campo, modo de falar, que a gente vai abrir para ver. Então, a partir do momento que a gente põe o bonequinho da pessoa, a pessoa já se conecta de uma forma muito legal, porque aqui nós não trabalhamos com o lado racional do cérebro. Então, é tudo sentido. A gente abre o trabalho, a pessoa começa a sentir no seu próprio corpo, assim, o lugar dela na vida dela, o lugar dela nas relações e também o lugar das coisas na sua vida. Por exemplo, você consegue ver numa constelação onde que está o dinheiro na sua vida, que lugar que ele está na sua vida, o seu trabalho ou qualquer outra coisa, o seu casamento ou alguém na sua vida, que lugar você está dando para essa pessoa inconscientemente. Então, sem abrir uma constelação, nós não conseguimos ver o que a constelação nos mostra. Então, qualquer desarmonia da vida pode ser tratada aqui. Dinheiro, quem atrai muitas dívidas, aquela casa que você não consegue vender, as questões de saúde podem ser consteladas. Nós entendemos que há um sistema familiar, nós somos leais a esse sistema familiar. Então, por exemplo, algo muito que acontece muito é das pessoas não prosperarem porque o seu sistema é pobre, porque os pais eram simples, eram pobres, ou porque as gerações eram pobres. Quando a gente abre a constelação, a gente consegue olhar para isso e a pessoa se separar disso com todo o respeito, mas poder daí evoluir. Quando a gente olha os motivos que aparecem inconscientes na constelação, é uma coisa incrível. Você nunca imaginaria que aquilo inconscientemente está acontecendo na sua vida. Você pode, por exemplo, estar fixado na infância e a sua vida adulta não andar. Então a gente constela e vai aparecer ali os pontos da sua infância e você se liberta dali, você libera aquela energia. Então o trabalho da constelação é uma ferramenta assim muito profunda. As pessoas ficam muito mexidas de um jeito positivo, né? A gente encerra sempre a constelação com a sensação de muita paz, que o sistema naquele nível foi colocado em ordem. Então é um trabalho realmente de transformações enormes na vida da gente. Pode ser constelado também, por exemplo, um luto. Então, um luto que a pessoa nunca consegue terminar, a pessoa está eternamente, assim, por meses, anos, chorando aquela questão, ainda não conseguiu elaborar o luto. A gente elabora numa sessão de constelação. Numa sessão de constelação, você consegue elaborar, por exemplo, o perdão de uma situação com alguém. Às vezes a pessoa já está longe, não tem mais nem como conversar, você nem conseguiria voltar a conversar com aquela pessoa. Às vezes a pessoa até já partiu e na constelação a gente consegue fazer esse trabalho para resgatar esse perdão e a pessoa seguir liberta disso, de mágoa, né?
Nós podemos constelar por outra pessoa do sistema com todo cuidado, né? Cada caso é analisado, mas você pode, por exemplo, constelar os seus filhos, porque a gente constela o sistema, a gente não constela a pessoa. E quando constela um no sistema, os outros também recebem inconscientemente o benefício. É como se nós estivéssemos todos ligados na energia mesmo no sistema familiar. Então nós trazemos como herança o que é de outras gerações, sofrimentos, formas difíceis de se relacionar, sofrimento no casamento, a gente vai repetir, porque nós herdamos isso. Então quando a gente constela, a gente vai se libertando dessas questões. Na leitura sistêmica, né, das constelações, nós consideraremos sempre as leis, né, principais, as leis básicas. São só 3, na verdade, as leis que cerceiam, né, o sistema. Que é a lei do pertencimento. Então, se há alguém em algum momento que foi excluído, na constelação vai aparecer. Na constelação aparece até um aborto que os pais não souberam que aconteceu, porque foi algo muito rápido. E aí aparece lá um filhinho para ser olhado, para ser considerado, porque ninguém estava contando ele. Eu falo que só quem já fez uma constelação olha para esses bonequinhos e sente o que é a sensação de constelar. A sensação da gente terminar uma sessão que às vezes dura 1, 2, 3 horas e você termina em paz, com aquela sensação assim que algo mudou grandemente na sua vida e que o seu sistema daí fica em paz. É como se a gente estivesse na constelação assim, na presença dos nossos ancestrais. Então é um trabalho muito lindo. Outra lei do sistema é a hierarquia. Então quem vem antes sempre tem a precedência. Um filho nunca será maior que os pais. Por isso que quando um filho ocupa um lugar do pai ou da mãe, ao lado do pai ou da mãe, numa separação, por exemplo, fica muito pesado para ele, né? Então a vida dele vai ficar bloqueada, vai ficar estagnada, e tudo isso a gente vê na constelação. Que lugar você está ocupando ao lado de quem você está? Que lugar você está ocupando entre os seus irmãos, diante dos seus pais, no seu casamento, nos seus namoros, nos seus relacionamentos em geral? Então, tudo isso na constelação vem à luz e a gente pode enxergar e colocar em ordem. E não é só no mental, como eu disse, porque na constelação nós trabalhamos sentindo. É tudo sentido no corpo. Então, é uma coisa muito incrível o que acontece no trabalho de constelação. Outra lei sistêmica é a lei das trocas equilibradas. Então, em todo relacionamento tem que haver uma troca equilibrada, senão a dinâmica não funciona. Então, isso nós também veremos na constelação. Às vezes a pessoa traz uma questão que para ela está com tanta raiva, assim, envolvendo tanta raiva, mágoa, que parece que não vai nem adiantar constelar, e a pessoa sai da constelação com outro olhar para aquela pessoa, para aquela situação, para aquela relação. E o mais lindo que aparece no sistema é a sensação assim de amor, porque quando a gente constela, a gente não julga, a gente consegue ver o lugar de cada um e a gente consegue então compreender de um jeito muito maravilhoso que cada um tem o seu sofrimento, cada um está emaranhado de uma forma, e você também vai se ver, né, onde você está emaranhado em tudo isso. Então, a constelação vai trazer o que está sempre no nível inconsciente. Rosângela, eu tenho tal situação, minha ansiedade, eu tenho uma situação com o meu emocional que é assim, eu tenho insônia, eu tenho qualquer coisa, você pode constelar. E quando a gente abrir o trabalho, você vai se surpreender, porque virão movimentos e dinâmicas que você não imagina que você vive. E com isso vem sentimento, sensação, e tudo isso é liberado na constelação. É como se a gente pudesse drenar uma tensão que há no sistema da sua vida, envolvendo o sistema familiar, suas ligações, seus emaranhamentos. Então, constelação é isso, e é aquilo que eu digo, né? Só quem constela sabe a sensação de sair de uma constelação.
Não é um trabalho que a gente faz assim toda semana, de jeito nenhum. Você vai constelar, ter o tempo para elaborar, né, tudo isso que acontece. As pessoas vão para casa para descansar, as pessoas às vezes precisam até ficar dormindo no dia seguinte. E num outro momento que você sentir que está na hora de constelar outro tema, então a gente constela. É assim que funciona esse trabalho maravilhoso da constelação. Espero que eu tenha conseguido elucidar um pouquinho para vocês de como funciona o trabalho. É só agendar a sessão, vir preparado num dia de paz, com tranquilidade, porque é um trabalho onde a gente mergulha, pode demorar às vezes até 3 horas uma sessão para constelar apenas um tema, de tão profundo que é e de tantas coisas incríveis que aparecem numa constelação. Então é isso, fica aqui a explicação sobre esse trabalho infinito, grandioso da constelação.